quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Dos evangelistas é o que eu tenho mais carisma, assim, sabe? Eu gosto do Evangelho de Mateus, gosto do Evangelho de Marcos, gosto do Evangelho de João, mas Lucas é aquele cara que é sincero em dizer que ele sabe que tem outros evangelhos já escritos, mas que ele entrou nessa empreitada e ia também escrever um evangelho. Ele consulta Mateus, ele consulta Marcos e escreve não só o Evangelho de Lucas, mas também o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Então, eu tenho um carinho assim, especial pelo Evangelho de Lucas. Na época de seminário, eu até pensava em escrever algo em Lucas. Mas como nós temos orientadores, né? Quem já fez faculdade sabe, aí a pesquisa muda de rumo e você tem que seguir o que seu orientador está te orientando. Mas eu gosto muito de Lucas. E principalmente desse capítulo 15 de Lucas. Vamos ler comigo? E a leitura vai ser um pouco extensa, queridos, mas necessária. Capítulo 15 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, 10 moedas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos,
Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos porque, ao ler a tua palavra, Senhor, nós podemos ouvir a tua voz, nós podemos sentir a tua presença. Porque a palavra da qual aqui lemos não é palavra nossa, não é palavra simplesmente humana, mas é uma palavra que vem da parte de Deus. Uma palavra que fala de salvação, uma palavra que fala de restauração. Uma palavra que consola, conforta e exorta, Senhor. E nós pedimos que o Senhor, por meio do Teu Espírito, comunique melhor aos nossos corações aquilo que o Senhor tem em Tua palavra e em Teu coração. Esse é o meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto de Lucas 15, que nós lemos, ele é exclusivo de Lucas. Lucas é quem relata essas 3 parábolas. Mateus, ele fala alguma coisa da parábola da ovelha perdida também. Só que, dessa maneira, somente Lucas fala. E Jesus está num momento do seu ministério que ele está a caminho de Jerusalém. O capítulo 15 está entre o capítulo 9 e o 19, que é onde retrata essa caminhada de Jesus para Jerusalém. E nós sabemos que quando Jesus chega em Jerusalém, ele tem mais uma semana de vida. Então Jesus está dando seus últimos ensinamentos para os seus discípulos. E aqui é interessante porque ele conta essas parábolas, essas histórias que Jesus conta, é simplesmente para responder aos fariseus religiosos e os mestres da lei. Versículo 1 e 2 que lemos, né? Eles estão indignados com Jesus porque Jesus come com os publicanos e com os pecadores. Então Jesus, para responder a essa indignação dos fariseus e dos religiosos, conta o que nós lemos nesse capítulo 15. Ele vai, então, se preocupar em dar resposta aos religiosos, porque eles estão escandalizados, porque Jesus come com um publicano, aquele que era odiado pelo judeu. Ele come como pecadores, aquele que o judeu não queria contato. O judeu não queria contato com esse tipo de pessoa. Eu não sei como que o judaísmo crescia na época de Jesus. Eu acho que era só por famílias crescendo. Porque por conversão, como que você ganha alguém para Cristo se você não se relacionar com ela? O judeu tinha essa dificuldade terrível de se relacionar com o pecador, o que não era judeu, né? É interessante pensar porque o judeu sofre na história por segregação, né? Mas parece que não há nada novo debaixo do sol, né? Eclesiastes diz isso. Não há nada novo debaixo do sol. E o judeu tinha essa dificuldade. Mas Jesus veio para salvar o que se havia perdido. E Jesus se relacionava com essas pessoas. Então Jesus conta essa história para dar resposta aos religiosos da sua época. E é interessante que
ele retrata aqui, ele começa dizendo no versículo 3, que ele vai contar esta parábola. Os autores dizem que chamam esse capítulo da trilogia das parábolas, a tríade das parábolas de Jesus. Ela é conhecida, esse capítulo ele é conhecido como a coroa de todas as parábolas. E, de fato, ela deve ser a mais conhecida das parábolas contadas por Jesus. Jesus ele vai falar de uma mesma coisa de 3 maneiras diferentes, usando 3 figuras diferentes. É como se a gente imaginar uma pirâmide. Uma pirâmide tem 3 lados. E Jesus está respondendo a esses religiosos de 3 maneiras diferentes, usando uma hora uma ovelha como exemplo, usando outra hora o dinheiro, a moeda, e usando outra hora um filho perdido. Tudo perdido. A ideia de Jesus, então, é atingir o maior número de pessoas possível que está ouvindo, não só dar resposta aos religiosos, mas que o seu evangelho chegue aos ouvidos de homens e mulheres. Interessante que no segundo exemplo ele diz que uma mulher varre a casa, né, para achar a moeda. Mulher, a gente sabe que na cultura judaica, e em muitas culturas até hoje, a mulher é deixada de lado, é excluída, é colocada no ostracismo, ela serve só para reprodução, e olha lá, né? E nos tempos de Jesus era exatamente isso. Aí Jesus, ele quer contar isso e atrair todos para si. Então ele usa um exemplo de uma mulher, porque ele quer atingir o maior número de pessoas, o maior número de ouvintes, pecadores, publicanos, fariseus, ateus, atoas, porque tinha um monte de atoa seguindo Jesus. Tinha gente que só queria especular, saber o que ele estava fazendo. Então Jesus está interessado em falar para esse monte de pessoa mesmo. Jesus tem o interesse por cada um de nós. Jesus se interessa por cada tipo, etnia de pessoa. Jesus nos ensina a não praticarmos a acepção de pessoas. Essas coisas às vezes passam despercebidas nas palavras de Jesus. Mas Jesus aqui está interessado em todos aqueles que o estão ouvindo, mesmo respondendo a uma classe religiosa. Hoje, queridos, eu vou me ater um pouco mais, então, no lado da pirâmide, que fala mais do filho. Mas eu vou passar pelas outras que nós lemos, a da ovelha e da moeda. Mas eu vou me ater mais um pouquinho na do filho perdido. E eu também não vou ficar muito preocupado hoje em ficar extraindo lições, aplicando lições, se é que isso é possível, né? Porque conforme nós vamos lendo o texto, nós somos conduzidos a tirar conclusões, lições. Mas eu não estou muito preocupado em 3 tópicos, isso e aquilo, para quem prega sabe como é que funciona. Mas eu vou tentar somente expor o texto que nós já lemos e deixar que o texto fale por si só. Porque a melhor maneira de ouvirmos a voz de Deus é ouvindo a palavra de Deus e ela falando por si só. Pois ela é que tem o poder de penetrar na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Qualquer pregador, queridos, pode fazer o sensacionalismo que quiser, pode fazer teatro, encenação, rodopiar, cuspir em copo. Lembra disso aqui uma vez? Cuspir num copo aqui. Por mais que foi até interessante, a mensagem foi boa, não foi ruim não, mas a encenação causou um pouco de asco assim, para muita gente, né? Mas não adianta. Pode ser artista global. O que faz efeito, queridos, é o poder da palavra de Deus. É o poder da palavra de Deus. Então vamos deixar com que a palavra de Deus fale conosco. Então nós vimos na leitura que fizemos do capítulo, nós podemos ver vários temas que poderiam ser abordados. Muitos temas nas entrelinhas da leitura surgiram na leitura e também brotaram no meu coração. Os textos falam de amor. Os textos que nós lemos, os versículos que lemos, fala de tristeza, mas também fala de alegria. Fala de vida, mas também fala de morte, mas também fala de ressurreição. Fala de frustrações, fala da misericórdia. Muitos temas poderiam ser abordados.
E é provável que a gente esbarre neles no decorrer da exposição da palavra de Deus. Mas um tema é recorrente, um tema chama atenção. É o tema de estar perdido. É uma ovelha perdida, é uma moeda, dinheiro perdido, e é um filho perdido. Por isso eu quero chamar essa mensagem nossa aqui hoje, essa reflexão nossa aqui hoje, de perdidos e achados. Né? Tem ambientes, shoppings, empresas, rodoviárias, estações que tem lá um setor, né? Achados e perdidos. Achados e perdidos. Mas é só no Brasil que é assim, viu? Lá fora é perdidos e achados. Eu acho que faz mais sentido, né? Faz mais sentido. Lá fora está lost and found, é isso, Joe? Em outros lugares está perdidos e achados. Então eu quero falar disso, de perdidos e achados. E estar perdido, queridos, é algo complicadíssimo. Estar perdido é algo doloroso para quem perde algo e também para quem está perdido. Estar perdido é algo aterrorizante. Quem já presenciou, por exemplo, uma criança perdida? Num supermercado, numa feira, numa praia? Jesus, né? Recentemente passou uma foto de uma praia na China. Imagina perder uma criança numa praia na China. Não tinha espaço para andar na praia. Quem já presenciou, quem já teve essa experiência ruim, sabe o quão ruim é estar perdido ou ter uma criança perdida. Eu lembrei de uma vez que eu estava no supermercado, eu, as meninas, a Simone, e tinha uma mãe fazendo compra com um menino. E o menino era no 220, o bichinho acelerado. Toda hora a mãe estava assim, menino, fica aqui, menino, vem para cá, menino, vem para cá. Uma hora essa mãe se cansou. E eu lembro até hoje que ela falou assim, quer ver, vou dar corda para esse menino. E ficou seguindo ele de longe. E ele indo embora. E eu e a Simone só observando também, né? A lição didática que aquela mãe estava dando no filho. Quando, de repente, ele percebeu que estava perdido. A cara de desespero da criança, meu Deus do céu, eu quase falei, mãe, vai lá pegar esse menino, pelo amor de Deus. Esse menino vai dar um treco aqui. Estar perdido é assustador, é aterrorizante. Mas aí aquela mãe foi lá, pegou o filho e deu uma lição. Me obedeça, esteja aqui comigo. Né? Pôs no carrinho e ele ficou, porque ele saía do carrinho. Então, estar perdido não é algo legal. Estar perdido na vida, na caminhada da vida, é terrível. Então, nós precisamos ser achados por Jesus. Todo aquele que anda perdido na vida, tenha certeza que Jesus quer te encontrar hoje. E nós vamos ver na figura do filho mais velho que às vezes nós estamos perdidos dentro de casa, dentro da igreja. Mas vamos começar então pela parábola da ovelha perdida. Né? A ovelha, ela é um animal muito simples. A ovelha é um animal assim, bem distraído. A ovelha é um animal sem maldade. É um animal que facilmente se dispersa do bando. Se dispersa, ela se afasta. Ela, por qualquer coisa, ela se afasta do bando. E na parábola, uma ovelha perdida representa bem aquele tipo de pessoa que leva a vida na teologia do Zeca Pagodinho. Sabe qual é a teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. A ovelha representa esse tipo de pessoa que não pensa no rumo que sua vida está tomando. Ela é uma pessoa descuidada. Ela não vê sentido na vida. Ela é uma pessoa sem expectativa. Na parábola, representa muito esse tipo de pessoa, a ovelha.
Contudo, esse tipo de pessoa tem uma leve ideia de que está perdida, quando desgarrada do aprisco. Tem uma leve ideia, impressão de que está desgarrada. Mas o bom é que nós lemos que para uma ovelha perdida sempre tem um bom pastor. Para uma ovelha perdida, confusa, distraída, sempre haverá um bom pastor. A segunda parábola fala da moeda perdida, do dinheiro perdido. E uma moeda perdida não é um ser vivo, né? Então não tem consciência de estar perdida. E isso também acontece com muita gente, né? Está perdida, mas não sabe que está perdida. Aliás, a moeda, ela representa aquele tipo de pessoa parecida com piolho. Piolho anda na cabeça dos outros, né? Piolho não anda na cabeça de outro piolho. Piolho anda na cabeça dos outros. Essa moeda representa aquele tipo de pessoa que também anda pela cabeça dos outros, que não tem senso crítico, pessoas que não têm opinião, que não pensam por si só, que têm preguiça de pensar, de ler, de buscar informação. Pessoas que gostam de replicar, né, informações do WhatsApp, do Facebook, sem a menor preocupação, como se tudo fosse verdade. Tem gente que sofre com isso. É ruim para a própria pessoa. Né? Eu não estou dizendo que... Não estou condenando esse tipo de pessoa, não. Estou dizendo o que a parábola representa. Essas pessoas que sofrem, que estão perdidas, sem saber. E aqui tem uma questão contextual interessante. Os historiadores dizem que essa mulher tinha 10 moedas, ela perde uma. Essas moedas faziam parte de uma tiara que as mulheres casadas de bem usavam. E uma dessas moedas cai da sua tiara. Por isso, quando a gente lê, parece engraçada a parábola, né? Achei a minha moeda, vou chamar minhas amigas para comemorar. Mas quem faz isso nos nossos dias? Achou uma moeda, achei... Por mais que a gente ache uma nota de R$100 esquecida em algum lugar, a gente não vai chamar ninguém para comemorar, é uma coisa esquisita, né? Mas na cultura judaica tinha essa conotação de moral. A mulher ficou feliz em encontrar novamente aquela moeda que tinha muito valor na sociedade, entre as suas amigas mesmo. Por isso essa alegria tão grande da parte da mulher. E interessante que essa moeda ela é perdida dentro de casa. Mais uma vez, né? Perdida dentro de casa. Nós vamos falar do filho mais velho também, perdido dentro de casa. Mas, graças a Deus, que para valores perdidos na caminhada, queridos, para valores que a gente acaba perdendo, mesmo inconscientemente, sem ter consciência, há um Espírito Santo a varrer a casa, a iluminar o caminho, para que a gente resgate valores da fé cristã, valores para a caminhada, valores para viver. Há um Espírito Santo que faz isso por nós. Se para uma ovelha tem um bom pastor, para valores perdidos, nós temos o Espírito Santo para resgatar também. E a terceira parábola fala do filho. E esse filho está totalmente perdido, né? Algumas Bíblias intitula esse capítulo, essa parábola como filho pródigo. E não é o mais correto, não. O mais correto dos títulos a serem dados na Bíblia, e não se escandalize não, tá? Porque esses títulos da Bíblia quem dá é a editora, não é texto sagrado, não. A editora que coloca. O melhor título é o filho perdido mesmo. A minha está o filho perdido, mas a Bíblia está o filho pródigo. Porque pródigo é a mesma coisa que gastão, esnobador. Antes do filho ser um gastão, ele é um perdido. Então, o melhor título é um filho perdido. E aqui esse filho está totalmente perdido, deliberadamente perdido. Porque ele assim quis.
Conscientemente ele quis estar perdido. Foi ele que foi embora da casa do pai. Foi ele que se afastou do pai. Não foi o pai que pôs ele para fora. Foi o filho que tomou esse caminho, esse rumo na vida. Ele fez isso consciente. E esse filho, ele representa todos que se desiludiram com a vida. Representa todos aqueles que se desiludiram um dia com a igreja, com algumas pessoas da igreja, com alguns pastores, com alguém que se dizia religiosa e no fundo não era. Esse filho representa essas pessoas decepcionadas com a vida. Representa pessoas que são difíceis de ouvir também, que não gostam de ouvir conselho, pessoas autossuficientes. Esse filho representa também esse tipo de pessoa. Mas que bom, queridos, que bom que tem sempre um bom pastor para uma ovelha perdida, tem sempre o Espírito Santo para valores perdidos, mas tem sempre um pai para um filho perdido também. E nós vemos isso na parábola, que o pai é um pai que ama incondicionalmente. É um pai que ama sem medir esforços. E se perder uma ovelha era algo sério nos tempos de Jesus, Jesus não usava exemplos do século 21, usava exemplos dos seus dias. Se perder uma ovelha já era algo sério, perder dinheiro era algo mais sério ainda. E o pior de tudo era perder um filho. E até matematicamente, se a gente olhar para o que nós lemos aqui hoje, a coisa vai ganhando proporção maior. Por quê? Porque primeiro eram 100 ovelhas. Jesus usou o exemplo de 100 ovelhas. Perde uma. Isso representa 1%. No caso da mulher, eram 10 moedas. Ela perde uma. Nesse caso, 10%. No caso do filho, eram 2 filhos. Um se perde, ele perde 50%. Até matematicamente, Jesus usa de uma maneira didática para ensinar aquele povo que estava te ouvindo. Para ensinar os religiosos, para ensinar os pecadores, os publicanos, o quão difícil é a vida longe de Deus, longe do Pai, longe daquele que dá segurança. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Já cantamos aqui isso hoje. Se perder uma ovelha era difícil, perder dinheiro era mais difícil, e perder um filho, então, nem se fala. E perder um filho deve ser uma experiência terrível, que eu não desejo. Se eu tivesse inimigo, eu não desejava. Graças a Deus não tenho inimigo. O inimigo que eu tenho é incomum ao que vocês também têm, que é o diabo, adversário das nossas almas. Eu não tenho inimigo, graças a Deus. Mas se tivesse, essa é uma experiência que só Deus para ter misericórdia. A via natural da vida são os filhos, né? Enterrarem, perderem seus pais. Pai perder filho, só a graça e a misericórdia do Senhor. Só o abraço consolador e confortante de Deus para dar consolo a esse tipo de pessoa. Só Deus. E nós, como cristãos, podemos dar um abraço, o joelho, o choro. Mas só Deus. E aí a gente imagina que Jesus talvez teria até uma família na mente dele para contar uma história dessa. Porque Jesus não era doido. Talvez Jesus conhecesse uma família que estivesse passando por uma necessidade, um problema como esse. E usa de uma maneira a ensinar aqueles que o ouviam. Mas antes desse filho se perder, ele perde o pai. Ou melhor, né? Ele mata o pai. Porque, na verdade, ele já está totalmente perdido. Mas ele faz algo terrível. Ele mata o pai vivo. E é óbvio, só morre alguém que está viva, né? Mas ele mata o pai no coração. Porque herança, as pessoas só recebem quando o pai ou a mãe morre. Mas o que esse filho mais novo faz? Ele chega diante do seu pai e fala: pai,
eu quero a minha parte na herança. Esse filho mata o pai no coração. Esse filho faz algo triste, muito cruel, porque o seu pai está vivo. E às vezes, queridos, fica para a nossa reflexão, nós matamos pessoas no coração por tão pouco. Esse filho matou por ganância, por dinheiro, por querer ser o pródigo, o esnobador, gastão. Mas às vezes nós matamos pessoas nos nossos corações por tão pouco. Talvez eu esteja falando isso e você está pensando em algum exemplo na sua vida, de que você excluiu alguém da sua vida por tão pouco. E talvez você está me respondendo agora também, tão pouco uma ova, que você não sabe o que é que eu passei. Mas coisa terrível, queridos, é matar alguém no coração. Coisa terrível é matar alguém no coração. É excluir alguém da sua convivência, da sua vida. E Jesus quer nos ensinar algo aqui nessa noite, queridos. Jesus quer fazer refletirmos sobre as nossas vidas. Jesus quer fazer nós pensarmos se na caminhada da vida a gente já não excluiu alguém por tão pouco da nossa vida. Por tão pouco. O reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que agrega, que ajunta, que abraça, não que espalha, não que mata, mas é que dá vida. E Jesus está comunicando algo ao nosso coração hoje. Nós precisamos comunicar vida, abraçar a vida, abraçar aquele que necessita de abraço. Nós precisamos rever as nossas prioridades. O que esse filho fez foi gritar independência na sua vida. Esse filho, ele queria herança, ele queria viver, ele era um aventureiro. Ele gritou independência, eu quero independência, eu quero sair daqui. Até a segunda parte é legítimo, porque quantos de nós não queremos viver a vida, não queremos ir para a praia, não queremos conhecer o mundo? Mas nós podemos fazer tudo isso, queridos, sem excluir Deus da nossa vida, sem matar ninguém. Nós podemos fazer tudo, porque Cristo nos prometeu vida abundante. Vida abundante. Mas sem passar por cima de ninguém. Sem passar por cima de ninguém. E gritar independência na Bíblia é um perigo. Desde o Éden, quando Adão e Eva disseram não para Deus, lascou. Olha o que aconteceu com a gente. Quem que foi? Eu sou meio ruinzinho de história. Aqui na história do Brasil, quem gritou independência ou morte? Dom Pedro, né? Dom Pedro II. Ah, tá com a cabeça boa. Dom Pedro II. Primeiro? Opa, é um dos dois. Nós não vamos chegar numa conclusão aqui. Google ajuda. Mas foi ele gritar independência ou morte, a porcaria que está esse Brasil. Gritar independência, queridos, é complicado. Gritar independência e viver a parte de Deus não é vida. Independência longe de Deus é escravidão. Independência longe de Deus é escravidão. É pecado, é desilusão, é tristeza, é dor. Esses dias eu conversava com a Simone, e é com uma conversa pesada, por conta que a Simone é da ciência, casada com um pastor. É meio doido isso, né? E por vezes acontece alguns questionamentos, algumas dúvidas lá no convívio dela com seus amigos de trabalho. E a gente bate papo sobre isso. E eu falava para Simone, tem coisa que nós não temos resposta, tem coisa que não dá. A fé tem que saber conviver com a dúvida. Não acha que a fé te garante tudo não na vida, que dá certeza de tudo. Não. A fé em Deus convive muito bem com as incertezas da vida. Tem coisa que nós só vamos ter a resposta quando estiver diante dele, lá na glória. Aí você vai falar, era isso? E eu estava lá e não sabia. Fé, queridos, é conviver com incertezas às vezes. Se você convive com alguém aí que tem certeza de tudo, sabe de tudo,
Passo para trás, por favor. Dá uma desconfiada. Conselho de amigo aqui. Desconfia. Nós não precisamos ter certeza de tudo, resposta para tudo. Nós precisamos confiar que Jesus disse: estarei convosco todos os dias. E isso basta. Isso basta. Ué, não foi isso que ele disse para Paulo? A minha graça... Oh, glória a Deus, está todo mundo me ouvindo. A graça de Jesus nos basta, querido. A herança a gente não recebe, então, por méritos. Ela é graça. Ela é de graça. E esse jovem fez algo cruel e triste. Aquilo que nós recebemos de Deus, da parte de Deus, é graça e de graça. O ar que nós respiramos todos os dias é graça. O sol que nasce todos os dias é graça. A chuva que cai de vez em quando e o frio que nos acomete nesses dias é graça. A terra precisa disso, nós precisamos disso. Tudo isso é graça, queridos. Tudo isso é graça de Deus nas nossas vidas. E nós temos que ter um coração grato a toda essa graça dispensada a nós. A toda essa graça que Deus dispensa a nós. Mas a parábola do filho continua. E nós vamos ver que depois dele matar o pai no coração, receber a sua herança, o seu lugar de habitação ficou ruim para ele. O texto diz no versículo 13 que ele parte em retirada para uma terra distante. Ele foi para bem longe do seu lar. Ele foi se aventurar. Ele perdeu a segurança da casa do pai, da presença do pai. Agostinho, ele diz que terra distante é a mesma coisa que se esquecer de Deus. E vida longe de Deus, como eu disse, é escravidão. E nós fomos livres da escravidão do pecado. Somos livres para viver para Cristo Jesus. Fomos achados, pois um dia estávamos perdidos. Mas nós estamos hoje na casa do Pai. Esse filho, então, faz o caminho contrário, né? Ele vai para longe de Deus, ele vai para uma terra distante. Só que ele se depara com uma grande desilusão nessa caminhada para longe do Pai. Porque os recursos acabam, dinheiro acaba, finança vai para o brejo. E para ajudar, a contingência da vida pegou ele de saia curta. Porque diz que para a terra que ele foi, além do dinheiro dele ter acabado, a terra começou a passar fome, grande fome na terra. E assola aquela terra, versículo 14 diz isso. E aí, quando a água bate no bumbum, o bebê aprende a nadar, não é? Aí aquele filho que vivia na sua casa teve que fazer o quê? Trabalhar. Porque pelo jeito, na casa do pai, ele tinha uma vida sossegada. Mas longe de casa, ele teve que trabalhar. E aí Jesus diz na sua parábola que ele vai trabalhar cuidando de porcos. Cuidar de porco, queridos, é humilhante para um judeu. Para aqueles que ouviam Jesus contar essa história, eles ficavam assim, não é possível. O que esse cara está falando? Ele está usando um exemplo de que o cara saiu daqui, gastou tudo e foi trabalhar cuidando de porcos. Isso é humilhante, isso é vergonhoso. No entanto, quando a gente vê falar de porcos na Bíblia, é quando Jesus expulsa uma legião de demônios de um homem, e aí ele permite que esses demônios vai incorporar onde? Nos porcos. Para você ver como que era a mentalidade judaica. Porco não serve para nada. Porco é um animal imundo. E esse rapaz, então, foi para o fundo do poço. Foi para a miséria. Né? Não tinha o que comer. Diz o texto que ele desejava a comida dos porcos. Se já não bastasse cuidar de porco, desejar a comida de porco, aí é o fundo do poço mesmo. Esse menino não gastou só as finanças. Longe de Deus, longe do Pai, ele gastou a vida. Ele perdeu a sua vida. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele foi em busca de vida, de aventura, mas ele perdeu tudo, ele perdeu a sua vida. E quantos de nós não passamos por isso na vida?
E hoje nós estamos aqui gratos a Deus porque Cristo nos encontrou. Agradecemos a Deus porque Cristo nos tirou talvez de situações semelhantes. Ele gasta a sua vida. Mas no versículo 17 acontece algo fantástico. Você que está com sua Bíblia aí aberta, você vai ver que o texto diz o seguinte, que ele cai em si. Ele se depara com essa situação degradante da sua vida e cai em si. Antigamente a gente dizia, a ficha, pum, caiu, né? Os mais jovens nem sabem o que é telefone com ficha. Nem com unidade alguns sabem, né? Que depois foi o cartão. Ele cai em si. E isso para esse menino, para esse jovem, é libertador. Olhar para si mesmo, se autoanalisar, é curador, é terapêutico. Ô Abner, solta aquela foto aí que eu pedi para você. Por favor. É uma imagem, é uma escultura de um artista suíço. Essa estátua está em Genebra, na beira do Lago de Genebra. O autor é Albert George, nome dele. E o nome dessa obra que ele esculpiu é Melancolia, é vazio da alma. Só de olhar para ela já comunica um monte de coisa para a gente. Foi o que esse filho mais novo fez. Olhou para dentro de si. Olhou e enxergou um vazio assustador que foi estar longe do Pai, que foi se afastar de Deus. Por isso, queridos, cair em si é curador, é libertador e é terapêutico. Olhar para dentro de nós mesmos e verificar, e não ter medo de olhar as sombras do nosso interior, é curador, é libertador, nos tira da lama dos porcos, nos tira de lugares imundos. Nós temos dificuldade de ser sincero diante de Deus. Como é que vai ser sincero diante de um amigo, diante do pastor, diante da esposa ou do marido? Nós temos que ter coragem de olhar para dentro de nós e cair em si e pedir, Senhor, me perdoa. Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Tem misericórdia de mim. E o interessante, queridos, que as adversidades, as demandas da vida, ela tem um modo, tem um poder de nos levar a encarar, a enfrentar os fatos da vida, as realidades da vida, nos dando coragem, gerando em nós fé e esperança quando nós confiamos em Deus. As dificuldades da vida nos fazem encarar aquilo que somos e aquilo que temos que enfrentar. Jesus mesmo disse que a vida não seria um mar de rosas. Ele disse que no mundo teríamos aflições, dificuldades, mas tenham bom ânimo, bom fôlego, boa vida, boa disposição. Eu venci o mundo. Nós temos um mestre que venceu todas as dificuldades da vida. E é Ele quem cuida de nós. É Ele quem cuida de nós. E diante da dificuldade, esse jovem, então, ele elabora, ele reconhece sua situação, então ele elabora um discurso apaixonado, versículo 18 e 19, e volta para a casa do pai. E do versículo 20 em diante, ao versículo 24, nós vamos ver uma cena fantástica. Porque, primeiro, diz que o filho, longe, já é visto pelo pai. Esse pai esteve sempre esperando, na angústia da vida, sem saber se o filho estava vivo ou morto, o pai esperava o filho. E ao ver ele de longe,
o pai sai em disparada ao seu encontro. O pai corre em direção a esse menino. Volto a pensar que Jesus está falando de um pai de família. Um pai de família fazer uma coisa dessa é inadequado na cultura de Jesus. Um pai é um patriarca em uma família. O esperado pelos religiosos era esse menino chegar perto do pai e tomar um bufetão ainda. Mas o pai de amor, o Deus que a gente serve, é um Deus que não está preocupado com protocolos, Ele está preocupado comigo e com você. Ele se preocupa com o ser, com o homem, com a mulher. Não está nem aí para protocolo, não tem jeito de chegar diante de Deus, não. O único jeito de chegar diante de Deus é por meio de Jesus. Tem gente pondo um monte de regra para chegar diante de Deus. Tem gente chegando na nossa igreja que se abre o coração, dá dó, da escravidão que foi a vida religiosa dessa pessoa. Dá dó de tanta regra, tanto isso e aquilo. Só Jesus para ter misericórdia, porque o nosso Deus de amor não tem esses protocolos humanos, infantis, mesquinhos. Deus nos ama, querido, Deus nos ama. E o filho que elaborou aquele discurso todo apaixonado, aquele discurso, pai, pequei contra Deus, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Quando o pai corre diante do filho, o pai já chega abraçando. O texto grego diz, na tradução diz que o pai o beija, o texto original diz que o pai enche ele de beijo. É muito mais do que um simples um abraço e um beijo. É algo caloroso, é algo que envolve amor, afeto, compaixão. O filho então nem fala o discurso, o pai está lá, o abraçando. E sabe por quê, queridos? Porque no coração do pai sempre houve e sempre haverá perdão. No coração do pai, a gente acha que às vezes não tem perdão, não tem jeito, a gente mata a pessoa no coração, mas no coração do pai, no coração de Deus, sempre houve e sempre haverá perdão, queridos. Sempre houve e sempre haverá perdão. Não tem como a gente surpreender Deus, mas é sempre Deus que nos surpreende com o seu tão grande amor. É sempre Deus que nos surpreende com o seu tão grande amor. E aí a gente vê que o pai fala para os seus empregados, traz a melhor roupa, põe a melhor roupa. Ele devolve ao filho aventureiro a condição de filho. Não vai ser escravo não, nem deixou o cara falar desse assunto escravidão, não, você é filho, põe a melhor roupa nele. Põe o anel, o pai estava falando, você tem aliança comigo, você é aliançado comigo, você é filho, você tem autoridade na minha casa. Põe a roupa, põe o anel e põe calçado nele também. Porque nos tempos de Jesus, queridos, quem andava descalço eram escravos. E esse pai está falando, não, na minha casa você não é servo, você é filho. E faz o seguinte, pega lá o novilho, gordo, mais rechonchudo, e vamos fazer um churrasco, porque o que estava morto reviveu. O menino saiu da vida em busca de festa, mas a festa estava do lado do pai. A alegria estava do lado do pai. Esse menino tem sua vida restaurada, mas porque ele caiu em si, se arrependeu e voltou para a casa do pai. E até aqui, queridos, a gente falou da relação de amor do pai com esse filho mais novo. E o mais velho, eu confesso para vocês que eu me simpatizo muito mais com o filho mais novo. E por muito tempo, quem nasceu e cresceu na igreja, pouco ouviu falar do filho mais velho. Sempre ouviu falar do filho mais novo, o rebelde, não sei o quê. Mas eu confesso que eu me simpatizo muito mais com ele do que com o filho mais velho. Esse é um filho que se aventura na vida, esse é o filho que se arrepende e volta. Volta para a casa do pai. Já o mais velho é o típico religioso chato. Sabe tudo, não precisa da ajuda de ninguém. Mas o fato é que tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, ambos precisam de transformação. Ambos precisam de arrependimento.
Tanto um quanto o outro era perdido. Só que um de uma forma e o outro de uma forma diferente. O mais velho ficou em casa e ele era um perdido de uma forma assim mais piedosa, mais bonitinha, né? Estou aqui na casa do pai, uma forma mais religiosa. O que disfarça muitas vezes, trazendo para nós os nossos medos, as nossas infelicidades na vida. A gente que nasce, cresce, ou está muito tempo na igreja, esconde por detrás de uma religiosidade uma angústia, às vezes, diante da vida. A gente quer, muitas vezes, mostrar santidade e superioridade, mas nós precisamos cair em si. Cair em si. E não ter medo de se prostrar diante de Deus e dizer: Pai, pequei, preciso de Ti, preciso de Ti. E o versículo 25 em diante vai revelar, então, o coração desse filho mais velho. Vai começar a revelar o que tem no coração do filho religioso que ficou em casa. E a primeira coisa que revela desse cara é que ele é um cara irado, raivoso. Porque quando ele ouve o som de festa, o sentimento que brota no seu coração é o sentimento de raiva. Tem raiva. Porque o servo conta para ele a história, ele fica com raiva. Se fecha, é orgulhoso. Ele mostra que mesmo estando na casa do pai, ele não conhecia o pai, não tinha intimidade com o pai. Nunca notou nem sequer a tristeza do pai com a perda de um filho. Há um contraste aqui, porque enquanto o filho mais novo entra na casa arrependido e participa da festa, o mais velho não quer participar, não quer nem entrar na festa. Ele não nota o amor que o pai sempre dispensou a ele, estando dentro de casa. Isso comunica algo a gente, queridos. Isso lembra o Pedro andando de longe, Jesus indo para ser crucificado e o Pedro de longe. E Pedro sendo indagado: você é um desses. Que sou nada. Aí vem outro: você é um desses. Não sou não. A gente não pode ficar andando de longe com Jesus, queridos. A gente não pode ficar dentro de casa sem se aproximar de Deus. Hoje o Renato pediu aqui: gente, vamos orar, mas vamos orar de uma forma fervorosa. O que o Renato quis dizer é: ora com o coração. Porque às vezes a gente ora com uma religiosidade tão pesada e carregada, fica caçando palavras bonitas. Às vezes a gente não ora para Deus, ora para o irmão ouvir. Principalmente quem fica com esse treco aqui na mão. Porque está todo mundo ouvindo. Deus está mais preocupado com a sinceridade do nosso coração do que a quantidade do vocabulário que nós temos. E eu tenho certeza que Ele quer ser íntimo de cada um de nós. Esse filho, ele tanto não conhecia o pai que ele se coloca como um escravo. Porque ele mesmo fala: trabalhei aqui como um escravo. Ele não se reconhecia como filho dentro de casa. Ele fazia tudo assim como que por uma obrigação. Ele queria reconhecimento, ele não tinha prazer naquilo que ele fazia na casa do pai. E quantos de nós talvez não estamos preocupados com reconhecimento, com isso e com aquilo? E aí o conselho que eu dou para você: seja só filho, gente. Filho de Deus, confie em Deus. Esse filho mais velho, ele era um egoísta, mimado, dentro da casa do pai. Porque quando ele vai dirigir a palavra para o pai, ele fala: esse seu filho. Ele não diz assim para o pai: o meu irmão voltou. Ele também mata o seu irmão: esse seu filho. E ele ainda mostra que ele tinha um coração, além de raivoso, ele tinha um coração malicioso, impuro. Porque Jesus, na parábola relatando, nunca disse que o cara gastou o seu dinheiro com prostituta. Disse que ele gastou irresponsavelmente. Mas esse filho, quando vai falar com o pai, fala assim: agora esse seu filho chega, gastou o dinheiro com prostituta. Ele só revela o que há de pior no coração do religioso que não teme a Deus.
Acho que foi C.S. Lewis que disse o seguinte, que entre os homens maus, os religiosos são os piores. Nós não temos como desvincular a nossa vida da religião, né? Parece que a gente está falando mal da igreja. Não estamos falando mal da igreja. A igreja de Cristo prevalecerá. A igreja de Cristo tem promessa de que as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mas há pessoas que se perdem na caminhada como o filho mais novo e outros que se perdem como o filho mais velho. E ambos precisam ser restaurados e renovados pelo Senhor. E eu não sei com qual filho que a gente está se identificando, mas eu sei que Deus está falando conosco. Contudo, o Pai ainda tem sempre a última palavra, e eu quero ler com vocês de novo o versículo 31 e 32. Porque é Deus quem tem sempre a última palavra, é Deus quem dá sempre a última palavra. E versículo 31 e 32 diz assim: disse o Pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Queridos, nós temos que desfrutar daquilo que Deus nos dá cotidianamente. Gratos a Deus, com coração grato, porque Deus dá. Deus nos dá a vida, isso é um dom. Deus nos deu família, Deus nos deu condições de viver. Deus nos deu uma igreja, nos deu amigo. Nós temos que ser gratos e desfrutar da casa do Pai, daquilo que Deus nos deu. E o interessante é que a parábola acaba aqui, essa história acaba desse jeito. E a gente não sabe qual a resposta do filho mais velho, né? A gente não sabe. Mas isto, queridos, eu penso que é porque essa resposta quem tem que dar somos nós. Que tipo de filho eu sou? Que tipo de filho de Deus eu sou? Que tipo de filho de Deus eu quero ser? Será que eu quero ser um filho arrependido, dependente de Deus? Ou eu quero continuar a minha vida mesquinha, religiosa, orgulhosa, que esconde atrás de uma falsa religiosidade, que se esconde atrás de uma falsa humildade? Que tipo de filho eu quero ser na casa de Deus? Na vida! Não é só nas quatro paredes da igreja, não, na vida! Deus quer nos restaurar, queridos, e nos transformar para sermos filhos melhores na caminhada da vida. Para sermos cheios do seu Espírito Santo, para caminharmos com ânimo em meio às aflições da vida. Deus quer nos transformar. Não é à toa que nós nos reunimos todo domingo, queridos. É para nos alimentarmos de Deus, criarmos intimidade com Deus, ter liberdade de falar com Deus. E como eu e você, nós vamos responder a esse amor de Deus escancarado nessas parábolas, nessa parábola, nesse capítulo. Como nós vamos responder a esse amor de Deus? Como nós temos respondido a esse amor de Deus?